Bom, deixa eu contar um pouquinho da história. Eu, quando ainda estava no colegial, isso no Colégio Salesiano Santa Rosa, em Niterói, já comecei, desde o comecinho, no final do que antigamente chamava ginásio para colegial, já realmente comecei a me interessar para a ciência. Na verdade, eu venho de uma família de engenheiros. Meu avô, o pai da minha mãe, era engenheiro, meu tio era engenheiro, meu pai era engenheiro. Então, quando alguém se despertava para as ciências, naquela época, né, final dos anos 50, começo dos 60, sempre dizia, bom, esse menino vai ser engenheiro. Mas ao chegar no colegial, eu tive, graças a Deus, bons professores de física, excelentes professores de física. Um deles até foi reitor da Universidade de Niterói, José Martins Romeu. E me despertei para a física. E sempre gostei da área de física, mas eu tinha uma tendência a ser uma pessoa aplicada, né? Mas naquela época não se falava muito em física no Brasil, né? E também era muito bom em química, gostava muito de química, né? E porque na escola nós tínhamos, os Salesianos de Niterói, tinha um pequeno laboratório de química, mas não de física, eu comecei no começo a interessar bastante pela física, pela química, desculpe, achei que ia trabalhar mais em química. Mas aí fui prorrogando até chegar na época de fazer o vestibular, mas no final do colegial já notava que minha tendência era mais física. No entanto, no Rio, naquela época, o vestibular era conjunto, todas as universidades, se fazia o vestibular, poderia entrar onde quisesse. E o que tinha de física no Rio de Janeiro, a única escola boa era a PUC. Havia também física no UFRJ, mas primeiro era longe de casa, que eu morava em Niterói, depois também não tinha tanta repercussão como tinha a PUC. Mas era uma família, eu disse que meu pai era engenheiro, embora fosse uma família de engenheiro, nós não tínhamos tanta facilidade de recursos. Eu tinha um irmão que era muito doente, então tinha que investir muito do dinheiro para tratar da saúde dele. E por isso eu falei, bom, passei no vestibular, falei, bom, eu acho melhor ficar em Niterói mesmo e fazer engenharia, como meus pais dizem, porque eu já sabia que teria que fazer a faculdade trabalhando. Então eu decidi ficar em Niterói e fazer engenharia em Niterói. E foi uma época muito interessante, eu sempre me recordo com muita saudade, porque até outro dia eu estava contando, até parte de ficar em Niterói, eu morava perto da Praia das Flechas, tinha o Jardim do Ingá, e ali morava o Sérgio Mendes. Então nós gostávamos muito de fazer reuniões de música popular brasileira, e Niterói naquela época tinha um certo caráter provinciano que eu gostava demais. Bem, mas aí entrei na engenharia, comecei a trabalhar, estudar, e logo após o primeiro ano ficou bem claro para mim que ia ser físico, e já comecei até a ser monitor de física, comecei a trabalhar como monitor de física, e para me sustentar, comecei a dar aula em física em colégios no Niterói, primeiro no Colégio Salesianos, depois no Instituto Abel. Bom, e fui seguindo a carreira, mas quando chegou mais ou menos para o terceiro ano de engenharia, eu falei, bom, talvez seja melhor agora, eu já tenho até condições de até me sustentar no curso na PUC do Rio de Janeiro e fazer física. Mas, entretanto, eu tinha um professor, começou a dar aula na Fluminense, o professor Bernard Gross. E o professor Bernard Gross, ele trabalhava no Instituto Nacional de Tecnologia, mas também dava aulas em algumas universidades e foi dar aulas de medidas elétricas para mim. Até hoje eu me lembro, a figura dele sempre vinha dar aula de terno, subia no outeiro São João Batista, nossa faculdade ficava lá em cima, para vir dar aula, e me encantou aquela figura de uma pessoa, ele era extremamente rigoroso, mas ao mesmo tempo muito bondoso e carinhoso com os alunos, receptivo aos alunos. E aí eu fui falar com ele, falei, professor, eu estou fazendo engenharia, mas gosto bastante de física, e estou pensando até largar a engenharia no curso de física e queria que o senhor me indicasse que curso seria mais interessante. É aí que eu recebi o conselho dele, um conselho até interessante. Ele falou, olha, deixa eu lhe explicar uma coisa. A física tem uma coluna mestre
E a coluna mestre da física é que nós chamamos de mecânica clássica, eletromagnetismo e mecânica quântica. Como você já faz engenharia elétrica e tem um bom preparo em matemática, já fez alguma coisa de mecânica clássica, eletromagnetismo forte, o que eu lhe aconselho é acabar a engenharia, se preparar e fazer uma pós-graduação em física. Então ele me recomendou na época que lesse um livro, até hoje eu lembro, o livro de Física Moderna de Alonso Fim, que eu li e às vezes discutia com ele. Sou muito grato a ele por isso, porque depois eu acabei a engenharia e fui primeiro para o INPE, só um ano, mas depois fui para a Unicamp, em que fiz o mestrado e depois fui para os Estados Unidos, para o MIT, fazer doutorado e entrei na área de física. Mas o fato de ter acabado a engenharia sempre me deu uma ideologia de ver as coisas de um ponto de vista prático. Por exemplo, quando eu estudava algumas coisas de física teórica, eu reconheço, mais avançada, mais abstrata, eu tinha uma certa dificuldade. Mas, por outro lado, o fato de ter vindo em engenharia me permitiu sempre fazer coisas ou práticas ou teóricas, dando uma visão mais globalizada para o problema. E também me ajudou muito na vida a montar os laboratórios que eu montei e também até de um ponto de vista teórico me ajudou muito na vida para fazer as coisas um pouco teóricas, porque eu sempre começava de uma visão mais prática antes de ir para uma visão mais abstrata. E assim foi, eu acabei logo o mestrado em Campinas, me formei na Fluminense em 1969, em 1972, em janeiro, já estava acabando o mestrado, e fui para o MIT. Primeiro ter sido aceito fazer doutorado no MIT, para mim foi uma surpresa, vindo do Brasil, mas fui aceito e aí foi muito interessante, porque fui numa situação que era difícil naquela época. Eu já era, com mestrado, já era professor contratado da Unicamp, e para fazer o doutorado, a fundação, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, só pagou as taxas escolares, chama tuition. Então eu tinha que sobreviver com o salário que eu recebia da Unicamp, que era enviado para os Estados Unidos. Mas naquela época, na década de 70, começo da década de 70, não era fácil enviar dinheiro, o salário flutuava e, além disso, no final que eu recebia era da ordem de $220.